Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao convite aí da diretoria da STAEC e da organização da JOCAM. Esse é um tema que definitivamente não é um tema para pessoas, para anestesistas que fazem anestesia bariátrica, pois qualquer um de nós pode se deparar com a via aérea de um obeso, e principalmente num contexto em que há uma epidemia mundial de obesidade. Então eu fui pedido para eu falar como se preparar para a via aérea do obeso. Meu conflito de interesse é que eu sou speaker da MSD e eu falo do Sugamadex, do Bridion, e quando eu falar nesse tópico, você pode contextualizar qualquer coisa, tá bom? Bom, primeira pergunta que a gente tem que fazer é se o obeso, o fato da pessoa ser obesa, ela é igual a ela ter via aérea difícil, né? E aí, principalmente quando a gente fala em via aérea difícil, no contexto mais antigo, a gente fala de intubação difícil. Isso é verdade? Bom, vou mostrar alguns trabalhos presentes na literatura, mostrar alguns parâmetros, certo? Bom, esse trabalho aqui retrospectivo, de base de dados da Dinamarca, com mais de 90 mil, mas é retrospectivo. Ele fez um cut point 35 de MC e ele viu que o odds ratio era de 1,34, que realmente não tocava 1. E como qual a variável contínua, ou seja, quanto maior o IMC, maior o risco de dificuldade ou maior a dificuldade, ele consegue até um dado estatisticamente significativo, por não toco 1 aqui, o intervalo de confiança, porém, um valor preditivo pequeno, como todos os outros, como a grande maioria dos preditores de viés difícil, e uma sensibilidade, que é o pior, é muito pequena. Ou seja, dentro do contexto de via aérea, a obesidade não se torna um valor, um preditor com sensibilidade muito grande, porque tem muito paciente que não é obeso e que tem via aérea difícil. Então acaba que a obesidade, de certa forma, se torna um preditor fraco. Esse outro trabalho, um pouquinho de 2008, ele é com uma população incrivelmente menor, ele comparou obesos e não obesos, bem pequena a população. E ele até conseguiu mostrar que o IMC, sim, aumentava o risco de dificuldade de via aérea. Também apresentou o distanciamento tiroidiano e malampate, que são fatores de risco que a gente já conhece de via difícil. Mas ele também trouxe a questão da circunferência cervical, que no caso da obesidade está cada vez mais batida, mais repetida, né? Esse outro trabalho multicêntrico prospectivo, já com mais de 2 mil pacientes, ele achou alguns fatores de risco já conhecidos nossos, né? Como o malampate, a apneia do sono, diminuição da mobilidade cervical. Achou também que diminuição da abertura bucal, hipoxemia grave e coma são fatores de risco para ver difícil, mas aqui, obviamente, principalmente em UTI. E não achou correlação com o IMC, que é o que a gente está questionando. Esse outro trabalho já comparou obesos e superobesos, um N também não muito grande, 147 pacientes, desculpa, 93 obesos e 54 superobesos. O índice de dificuldade de intubação foi semelhante, e o que teve diferente foi um Cormac Lerrani alto. E aqui eu queria fazer um parênteses, hoje em dia, trabalhos sobre viária difícil vão ficar cada vez mais complicados, porque a gente já tem hoje incutido algumas atitudes que já não são mais aceitas e que, se você coloca no trabalho que ela foi realizada, já é um trabalho passivo de crítica. E aqui eu falo principalmente na questão das múltiplas tentativas de intubação. Hoje em dia não se deve, em hipótese quase nenhuma, tentar mais do que 3 vezes, 4 vezes no máximo intubar um paciente, com risco de levar a uma situação catastrófica de não intubo, não ventilo. E acabou que nesse trabalho aqui achou sim um coma eclampsia mais alto para os pacientes superobesos, mas que isso não levou a uma dificuldade maior, talvez pelo uso de dispositivos, é, por uma introdução cautelosa da lâmina e sem tentativas inadvertidas de intubação, que seja, tá bom? Então, esse outro trabalho já prospectivo e observacional, também com um N pequeno, de 104 pacientes. Cadê? O que você tá fazendo? Tava gravando. Ah, foi mal. Não sabia.
esse outro trabalho aqui, prospectivo e observacional, de 104 pacientes, todos com IMC maior do que 40, ele achou que o IMC maior do que 50 era um preditor mais forte de intubação difícil e que uma circunferência cervical também seria. Então, eu chamar aqui a atenção, principalmente, além dos preditores que a gente já conhece, a questão importante da circunferência cervical. E esse último trabalho que eu vou citar, ele, além da circunferência cervical, ele trouxe aqui a razão entre a circunferência cervical e a distanciamento tiroidiana como fator preditor de viária difícil, e mais uma vez, sem correlação com o IMC. Onde eu quero chegar? Que realmente correlacionar o IMC com viária difícil é controverso. A gente tem outros parâmetros que podem ajudar nesse diagnóstico de viária difícil, parâmetros que quanto mais você associa parâmetros, maior a chance de seu acerto, mas são parâmetros que, via de regra, têm valores preditivos não tão altos, mas que mesmo assim valem a pena, porque é melhor eu errar sempre para mais. O importante realmente é que tenha uma sensibilidade adequada quando você junta vários fatores de risco. Mas aqui eu estou falando de intubação. A intubação realmente pode trazer certa controvérsia quanto ao obeso. Mas então por que eu devo me preocupar, já que não é tão certeza que o obeso é igual a uma viária difícil? Quais são os motivos que me levam a essa preocupação? Bom, porque o meu objetivo principal definitivamente não é intubar, é fornecer oxigênio, é ventilar o paciente de forma a suprir a demanda de oxigênio. Então, se eu não consigo intubar, mas se eu consigo ofertar oxigênio para o paciente, eu resolvo o meu problema. E aí, esses três trabalhos, e mais um quarto que eu vou citar daqui a pouco, de 2000 do Langeron e 2 do Ketterpol, ele estudou fatores de risco para ventilação. Esse primeiro foi talvez um dos primeiros trabalhos na literatura que trouxe um N de pacientes avaliando a ventilação, e depois, subsequentemente, esses dois do Ketterpol, ele trouxe esses fatores de risco para ventilação difícil e ventilação impossível, né? Presença de barba, malampate alto, aqui roncos, né? Protusão mandibular, IMC aumentado, idade maior do que 57, ausência de dentes. E para ventilação impossível, além da barba no malampate, a apneia do sono, irradiação do pescoço e sexo masculino. Então, se o paciente, já se dizia nessa época que se o paciente tem 3 ou mais fatores de risco para ventilação difícil e tem parâmetros de intubação difícil, você deveria já introduzir um manejo avançado de via aérea. E tem um detalhe em relação aos obesos, né? Os obesos já batem o centro, já começam com alguns fatores, né? Que é o roncos e o IMC aumentado. Então, você tem que ficar mais atento ainda no caso do obeso. Bom, e o quarto trabalho que eu ia falar é esse de 2013, são no Anesthesiology, e ele estudou principalmente ventilação facial difícil com laringoscopia difícil. Ele achou todos esses preditores desse desfecho: sexo masculino, idade maior que 46, IMC maior que 30, malampate alto, massa cervical, irradiação cervical, distanciamento tiroidiano menor do que 6, apneia do sono, presença de barba, aumento da circunferência cervical, diminuição da mobilidade cervical, protrusão mandibular limitada, que é, aqui a gente viu um fator que tem se achado cada vez mais importante tanto na ventilação difícil quanto na intubação difícil, e aqui ele já achou presença de dentes, isso é uma outra discussão, eu não vou entrar muito nesse contexto. E aí ele classificou as classes de risco de dificuldade de intubação, 1, 2, 3, 4 e 5, a partir da quantidade de fatores de risco de intubação. E esse autor, especificamente, ele considerou que 6 ou mais fatores de risco traziam um odds ratio que ele considerou significativo na chance de ventilação e intubação difíceis, certo? E ele traz o seguinte, que se você tiver 6 ou mais fatores de risco, você tem que fazer um planejamento avançado de vias aéreas. E a gente vai já falar sobre isso. E aí, eu resumi todos os dados numa tabela só, né? E a gente vê aqui que o obeso ele já parte com um risco aumentado de ventilação difícil, porque ele já tem alguns fatores de risco muito frequentemente, tá bom? Ele já começa com alguns fatores de risco. Então, se você tem um obeso com 50 anos, sexo masculino e com barba, ele já fecha critério para
um planejamento avançado de manejo de vias aéreas. E o que é esse planejamento avançado de manejo de vias aéreas? São algumas decisões e condutas que você toma. E a primeira e crucial decisão que você toma é se você vai abolir ou não a via aérea, a ventilação de um paciente. Aqui eu tenho o comecinho do guideline americano e ele começa com essa decisão, né? Se eu vou fazer intubação acordada, ou se eu induzir sob anestesia geral. E essa decisão é muito importante. E se porventura o paciente traz preditores de via aérea difícil, tanto de intubação quanto de ventilação, o ideal é que eu comece com intubação acordada. Além disso, eu tenho alguns outros fatores que indicam a intubação acordado, que é alguma alteração anatômica que impossibilite ou dificulte meu uso de dispositivo extraglótico, né? Os fatores de risco para laringoscopia e venilaroscopia, história prévia de VAD, né? Fibroscopia. E lembrar que a fibroscopia não é uma tarefa que tem uma rápida curva de aprendizagem. Existe uma curva de aprendizagem mais prolongada e se você se aventurar a fazê-la, você tem que ter uma formação adequada. Bom, e esse outro autor traz também algumas indicações até mais incisivas na indicação de intubação acordada. Ele fala que todo obeso com apneia do sono que apresente qualquer uma dessas três características, protrusão mandibular, extensão cervical limitada e abertura bucal limitada, deve se submeter à intubação acordada. Bom, e tem a possibilidade de, mesmo com alguns preditores, eu decidir induzir a anestesia geral. E aí eu tenho que ter muito cuidado já que a via de escape de uma situação de não conseguir entubar o paciente é justamente a ventilação sob máscara e uma ventilação sob dispositivo extraglótico. E tanto a ventilação sob máscara quanto a ventilação com dispositivo extraglótico tem índice de falha aumentado em pacientes obesos. A gente sabe que o selo de via aérea de uma masclagem muito bem adaptada chega ali no máximo a 25. E muitas vezes a complacência pulmonar de um paciente obeso é maior, fazendo que você não consiga ventilar sem vazamentos. É claro que você consegue aqui tirar de uma situação de risco, mas tem que ter muito cuidado que o selo muitas vezes não é adequado. Então, o manejo avançado de vias aéreas inclui o quê? A utilização de guias, dispositivos extraglóticos, e aqui eu cito a máscara laringe de intubação, apesar de que o consenso europeu de via aérea difícil, ele meio que sugere não utilização de meios de intubação às cegas, e a máscara laringe de intubação é uma intubação às cegas. Mas assim, eu acho que é um dispositivo excelente, visto que você consegue tanto ventilar o paciente, quanto muitas vezes intubar o paciente. Os venilaringoscópios, que o Plínio vai dar aula daqui a pouco, eles trazem certamente uma melhora da visualização, mas a melhora na intubação é questionável. E isso está dependente principalmente de uma curva de aprendizagem, porque muitas vezes o pessoal é muito fácil intubar com venilaringoscópio, eu não preciso aprender. Errado. O certo é aprender no paciente fácil, por você entender todos como você maneja o dispositivo. Além disso, você ter acesso à fibroscopia e se preparar para uma possível via aérea cirúrgica. E no obeso, com o pescoço muitas vezes largo e gordo, você poderá ter dificuldade da palpação da membrana cricotireoide. E aí tem autor que traz que o ideal seria você, todo paciente que você fosse intubar, você avaliar onde estaria a membrana cricotireoide, certo? E no obeso, caso houvesse alguma dificuldade na palpação, você utilizasse o ultrassom. Ele traz, inclusive, ele cita aqui até alguns trabalhos que falam que o grande, a chance de falha de localização da membrana tireoide chega a 61%, né? Acertando 0 a 39% o local da membrana tireoide. Bom, então, se eu tenho todos esses problemas, possível dificuldade de intubação, real fator de risco para a dificuldade de ventilação, eu tenho que ter muita atenção durante a indução. E como é que eu vou fazer? O que é que vai mudar então? O que é que me leva a ter uma atenção adequada? É justamente
fazer uma indução que eu possa retornar à ventilação espontânea e com uma reversão rápida. Chamar a atenção aqui que, comparando succinilcolina e rocurônio e Gamadex, né, você não pode pensar só na reversão do agente bloqueador neuromuscular, que muitas vezes é uma precaução muito grande dos anestesistas. Lembrar que ainda pode haver efeito residual de hipnótico e opioide, o que pode retardar ainda mais o retorno da ventilação espontânea adequada. Eu sei que já está cansativa a aula, mas eu vou explicar esse gráfico. Esse gráfico é baseado num manequim, num modelo de computador, e ele traz aqui a probabilidade de resposta e a probabilidade de depressão ventilatória, certo? Esse tracinho roxo é o fim da atividade do rocurônio após a medicação do Sugamadex, após a administração do Sugamadex, e aqui embaixo eu tenho, nesse último gráfico, o efeito da pré-oxigenação sobre a saturação de oxigênio. Bom, eu queria começar por isso. O tempo de ação do rocurônio após a utilização do Sugamadex comparado com a succinilcolina é bem menor para o rocurônio, trazendo uma segurança maior se você tiver num risco de VE difícil. Então, se você está com risco de VE difícil, o ideal é você ter o Sugamadex junto com o rocurônio. Porém, isso se o Sugamadex estiver em sala. Não adianta ir perguntar se o convênio autoriza o Sugamadex depois que eu estou numa situação de não entubo, não ventilo. Não adianta mesmo. Bom, outro detalhe que eu queria chamar a atenção é sobre a pré-oxigenação. Se no obeso, aqui eu tenho, desculpem, essa linha aqui é de, se eu não me engano, 40 IMC de 35 e 45, certo? Então, maior IMC, eu acabei cortando aqui a figura. O fato é que, se no obeso aqui, eu não faço uma oxigenação adequada dos 3 minutos, só de 1 minuto, eu tenho uma chance muito grande, quase certa, de ter uma dessaturação, de ter uma hipóxia no paciente. E mesmo no paciente mais obeso, que eu tenha uma pré-oxigenação adequada, essa oxigenação não vai durar muito mais que 3 minutos. E a chance de eu ter uma hipóxia também é muito grande. E isso adicionado ao quê? Que esse autor ele considerou que a probabilidade de resposta de 50% seria uma segurança para que o paciente voltasse a ventilar, certo? E aí, além do tempo do rocurônio, eu tenho o tempo do hipnótico e do opioide. Então, o risco de hipóxia seria muito grande se eu não tomar as atitudes adequadas. E como é que eu vou otimizar esse tempo? Pré-oxigenação já é de conhecimento de todos, tem várias técnicas, mas eu queria chamar a atenção para reserva de oxigênio aqui, que é principalmente pulmonar quando você faz uma pré-oxigenação adequada. Bom, e o que é que faz com que a eficácia da minha pré-oxigenação seja adequada ou não? Tem uma eficácia e uma eficiência. Bom, a concentração inspirada de oxigênio, que vai estar relativa aqui, vai estar influenciada, vai estar influenciada pela presença de vazamentos, sistema de pré-oxigenação, como o AMBU, que não é um sistema adequado, o ideal é aqueles autoinfláveis, não é ideal os autoinfláveis, porque ele não consegue dar uma FiO2 adequada. O fluxo de gases frescos, o tipo de respiração, a duração da respiração, certo? Além de outros fatores. Aqui eu só estou trazendo o selo da máscara como é importante. Se eu tenho um selo de máscara adequado, ou seja, eu tenho um FO2 de 100% realmente, eu consigo prolongar, mesmo em obesos maior do que 45 de MC, prolongar por mais de 5 minutos aqui o tempo de ausência de hipóxia. Se eu, porventura, não fizer um selo adequado, eu vou ter um FO2 menor e eu vou diminuir esse tempo de segurança. Então, eu tenho que identificar o risco, né? Pacientes que têm um VO2 aumentado, que têm alterações pulmonares, como diminuição da capacidade respiracional, atelectase deixante, eles estão um risco maior, além de pacientes com hemoglobina baixa, baixo limiar de hipóxia, como pacientes com doença arterial coronariana, intubação difícil, que você pode levar mais tempo para intubar o paciente. Bom, então, no obeso, eu tenho uma situação em que, comparado ao paciente não obeso, que tem uma segurança ali de um torno de 6 minutos com pré-oxigenação adequada, cai para 2,7 minutos o tempo de apneia segura, né? Além disso, no obeso,
além disso, não. Isso é consequente da característica de diminuição da capacidade renal funcional nos obesos, chegando a capacidade renal funcional ser menor do que a capacidade de oclusão, e ainda há uma presença de shunt de 10 a 20% no obeso. Além de tudo isso, como eu já falei anteriormente, o obeso ele tem um maior consumo de oxigênio. Tudo isso leva a uma queda de saturação mais rápida em relação aos pacientes não obesos. Bom, então, como é que minha pré-oxigenação ideal? Eu tenho que ter um alvo de uma fração expirada de oxigênio, e aí eu tenho isso com o analisador de gases. Vou ter que fazer um FO2 de 100%, alto fluxo de gases fresco e uma excelente adaptação da máscara, e avaliar vazamentos tanto pela curva da capnografia quanto pelo esvaziamento do reservatório. O que é que então eu posso adicionar de segurança no paciente de risco? Então, elevação da cabeça, ventilação não invasiva, infusão apneica de oxigênio e essa outra técnica, transnasal humidifier rapid insufflation ventilator extend, que é uma técnica que exige um dispositivo adequado, a gente vai falar sobre isso rapidamente. Então, o posicionamento. O posicionamento do dorso elevado serve tanto para uma intubação adequada, quanto para um aumento da capacidade residual funcional. Então, o ideal é que você leve o dorso, né? Isso facilita a intubação. E a posição adequada, todos já temos conhecimento, é a nivelamento entre o meio auditivo externo e o externo. Sempre, sempre por quê? Eu sugiro que toda vez que você deitar um paciente obeso na maca, mesmo que seja por uma raquianestesia, você coloque esses coxinhos. Porque a gente sabe que qualquer anestesia pode virar uma anestesia geral. Então aí você já está preparado para a intercorrência. Bom, CPAP. O CPAP é questionável, alguns trabalhos trazem como questionável, outros não, o benefício do CPAP na pré-oxigenação. O BiPAP diminui shunt, aumenta o tempo de apneia, e se porventura você não induzir em sequência rápida, o ideal é que se associe uma pressão de suporte PIP na máscara, para você aumentar também o tempo. Então, essa outra revisão aqui francesa, ela traz o seguinte, que a pressão positiva, ela tem um motivo de aumentar a capacidade residual funcional, fazendo com que ela fique maior, inclusive com a capacidade de oclusão. E um CPAP, ela cita um trabalho que um CPAP de 10 por 5 minutos aumentou o tempo de apneia e diminuiu a telectasia. E se você colocar uma pressão de suporte com uma PIP de 6, você ainda conseguiu um maior sucesso no objetivo, no alvo, que é um ETO2 de 90%, e porém, nesse caso aí não apresentou gasometrias significativamente diferentes. Bom, esse outro trabalho, desculpa, que fez uma pré-oxigenação com CPAP de 5 e uma pressão de suporte de 5, comparou o controle, houve uma diminuição do CO2 após a pré-oxigenação e um aumento da PO2. Bom, então, é uma técnica simples, fácil, você conecta, em vez de usar o KT5 Baraka, você conecta o paciente já ao ventilador e seleciona uma pressão contínua de via aérea. Outra técnica extremamente fácil e passível de se utilizar na prática é a oxigenação por difusão apneica. A gente tem aqui um desenho do capilar nos tecidos periféricos. O O2 é consumido, é absorvido, é consumido e transformado em CO2 e liberado CO2 como resultado final da respiração. Esse CO2 ele volta parte para o capilar, mas boa parte é retido por tampões, certo? Então, quando eu chegar no capilar pulmonar, eu tenho um aumento de CO2, mas que não é tão importante quanto a redução do O2 capilar. Então, por difusão, o O2 é absorvido. E segundo o autor, pode gerar gradiente de pressão de até 20 centímetros de água. Então, e qual é a condição, requisito básico para uma oxigenação por difusão apneica eficiente? É a patência de vias aéreas. Tem trabalho mostrando que até um cateter de O2 com 15 litros por minuto seja adequado, mas assim, o paciente obeso, muitas vezes com a apneia do sono, isso torna-se mais difícil. Então, o ideal é que se use uma cânula que transpasse a obstrução da via aérea do obeso. E aí eu sugiro usar ou uma nasofaringe ou mesmo só um cateter de oxigênio até a oro ou hipofaringe. Tem trabalhos, como eu disse, então mostrando aqui, ele avaliou 2 grupos com 34 pacientes, 17 cada grupo,
pré-oxigenação normal e O2 nasofaríngeo, aqui foi nasofaríngeo, certo? Ele aumentou o tempo de apneia de forma significativa. Ele comparou o tempo que os pacientes precisavam para para baixar de 100% para 95%. No controle, a média foi de 145 segundos. No grupo estudo, durante os 4 minutos observados, nenhum paciente, quer dizer, apenas um paciente baixou a saturação de 100. E esse aqui é o TRIV, né, que é uma oxigenação, é um CPAP mais oxigenação apneica, que ele trabalha com fluxo altíssimo de oxigênio, mas exige um dispositivo específico. Intubação em sequência rápida. Eu devo intubar o paciente em sequência rápida? Bom, aí eu vou falar um pouquinho de esvaziamento gástrico. No obeso hoje em dia já não é mais nem tão controverso se há um aumento do tempo de esvaziamento gástrico. Inicialmente, em 75 foi publicado um trabalho que mostrava que eles tinham um tempo maior de esvaziamento gástrico. Hoje, trabalhos com cintilografia, marcadores e mostram que ou o tempo é menor, inclusive sendo uma das teorias que seja a causa da obesidade, ou no mínimo não há diferença. E que você deve avaliar uma indicação do risco de uma indicação de intubação em sequência rápida a partir do risco de aspiração, né? E aí entra a história do refluxo. A fisiopatologia do refluxo gastroesofágico no obeso está relacionada ao aumento da pressão intraabdominal. Então, a questão aqui é que mesmo que tenha algum resíduo que possa ser normal tanto no paciente obeso quanto no paciente magro, no obeso a chance de regurgitação é maior, devido ao aumento da pressão intraabdominal. Bom, então, avaliei a minha via aérea, avaliei a ventilação, decidi se eu vou abolir ou não a ventilação a partir daqueles critérios, certo? Decidi se eu vou induzir ou não em sequência rápida, não existe ainda uma fórmula matemática para isso. Eu tenho sempre que ter um plano A, um B e um C. Esse aqui é o guideline europeu, britânico, desculpem, de via aérea difícil, e ele traz um plano A, inclui ventilação submasculofacial e intubação traqueal. Lembrar que nesse plano A você pode até ter um plano A1, A2, A3, que é a maneira como você vai intubar esse paciente. Plano B seria um dispositivo esteglótico. O plano C é retornar a ventilação sob máscara. E o plano D seria a cricotireoidostomia, que hoje em dia é mais indicada que cricotireoidostomia cirúrgica. E acabou por aí? Não. Só lembrar aqui que grande parte das complicações acontece na extubação. A segurança na extubação no obeso também está diminuída pelos mesmos motivos da minha indução, né? Alterações pulmonares e bloqueio residual ainda tem mais essa, porque você ainda tem a questão do bloqueio residual e de efeitos residuais dos hipnóticos, dos opioides, né? E aí, o ideal é que você tenha conhecimento aqui do guideline de extubação da Sociedade Viária Difícil Britânica, né? E o obeso encontra-se, sim, numa zona de risco, né? E existem algumas técnicas de extubação no paciente de risco. As principais são duas, são três, uma com remifentanil contínuo, outra com máscara laríngea e a outra com um trocador de tubo. Você passa o trocador de tubo, tira o tubo e espera o paciente estar muito bem para poder garantir que ele vai ventilar espontaneamente, adequadamente. Então, você deve avaliar bem, fazer uma pré-oxigenação otimizada, fazer uma técnica de intubação segura, com dispositivos diferentes, com planejamento avançado de via aérea, né? E uma intubação segura. E é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Esse aqui é o site do Serviço de Anestesia do Hospital Geral de Fortaleza. Você pode encontrar várias aulas aqui das nossas sessões e de cursos de via aérea. Muito obrigado.